Geração Solidária. Oferecimento, Unimed. Olá, entra no ar o programa Geração Solidária. Toda quarta-feira na TV Candidez nós temos encontro marcado. Muito obrigado a vocês que acompanham Geração Solidária ao longo de mais de 14 anos, quase 15 anos. Estamos aqui na TV Candidez construindo essa onda do bem que é o Geração Solidária. O primeiro quadro nosso primeiro convidado, claro, meu grande amigo naturopata Ramon de Assis, que traz tantos temas legais ligados a essa ciência natural que é a naturopatia. Quero mandar um grande abraço a todos os telespectadores da TV Candidez que acompanham Geração Solidária em Divinópolis, Nova Serrana, Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará, Araújos, Perdigão, enfim, a toda a nossa região que tem acompanhado e construído com a gente temas tão ricos, né, de informações que nós levamos para vocês. Olha, quero mandar um abração muito especial a todos os colaboradores da saúde de Nova Serrana, com quem faço parte, e especial a minhas amigas, né, Roberta, que é coordenadora do Gamas e Ripas, Lili, que é especialista em saúde da mulher, a Débora e a Flávia, enfermeira. Quero também abraçar o meu grande amigo Felipe, coordenador do CEL, que faz um trabalho maravilhoso com toda a sua equipe da Odonto lá no CEL de Nova Serrana, tá bom? Abraçar muito mesmo meu grande amigo, comunicador e que faz parte também da gestão de Nova Serrana, que é o Ângelo Máximo. E claro, quero estender mais um abraço à dona Maria Amália, que acompanha há muito tempo. Quando cheguei lá, ela falou, olha, há mais de 10 anos eu acompanho o seu programa, Geraldinho. Muito bacana. E acompanha sim, fala dos temas que a gente está conversando aqui durante a nossa programação. Abraçar minha amiga Juliana, enfim. E abraçando elas, abraço todos os servidores, a todos os colaboradores da saúde de Nova Serrana e, claro, a todos os servidores de toda a estrutura do município. E abraçar também os nossos amigos aqui da saúde de Divinópolis, que trabalham também no município, fazendo saúde pública, que é uma questão que é uma área tão bacana e envolve tanto a comunidade. A gente tem que participar muito desse grupo e apoiar muito, porque a atenção básica é tudo, não é isso? E vamos começar nosso programa, claro. Daqui a pouquinho eu quero chamar você para ficar bem antenado com o tema que o Ramon de Assis, nosso amigo naturopata, vai levar para você hoje. Sai daí que estou voltando já com o nosso convidado. Acreditamos que a vida é o bem maior do ser humano. Que uma vida boa deve ser possível para todos. Para isso, saúde é essencial. E a vida só acontece na cooperação. Trabalhamos todos os dias para promover saúde e qualidade de vida nas nossas cidades, para que o maior número de pessoas possa viver mais e melhor. Buscamos o nosso propósito por meio do cooperativismo médico e do conhecimento em saúde. Nosso jeito de cuidar valoriza o trabalho médico. Somos movidos pelas pessoas. Elas estão no centro do nosso negócio. E para cuidar delas, precisamos ter sustentabilidade e uma atuação pautada em conhecimento. Analisamos o todo para nos entender como parte em cada local onde estamos presentes. E a inovação nos permite evoluir com a agilidade das mudanças. Em cada ação, cada negócio e em todos os nossos relacionamentos, valorizamos a integridade, o respeito, a solidariedade e o espírito cooperativista. Essa é a nossa essência. Aqui tem presença. E ser presença é cuidar. Aqui tem Unimed. Muito bem, Ramon. Prazer muito grande. Mais uma vez, nós te recebemos aqui, agora no estúdio da TV Candidez, e em alguns momentos a gente tem ido ao seu consultório, bater um papo, falar sobre essa ciência natural que é tão rica para a gente e que é tão importante. E no mundo, na atualidade, a gente percebe o quanto tem sido importante e necessário essa ciência natural, que é a naturopatia, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Hoje nós temos um tema rico que você, com o maior carinho, prepara durante a semana para o telespectador e que para o Geração Solidária no quadro Saúde em Pauta. Qual que é o tema rico que nós vamos debater, vamos conversar hoje, Ramon?
Hoje a gente vai falar sobre o que há por detrás dos problemas gástricos, né? Sim. Te agradeço, Geraldinho, pelo carinho de sempre, né? Por nos receber tão carinhosamente e por entender essa causa tão importante das ciências naturais através da naturopatia, porque realmente, né, por causa dos estudos, a medicina vem se transformando, né, e de certa forma a naturopatia tem ficado próxima, né, e dado esse suporte à medicina convencional, que aliás o nosso tema hoje vai falar um pouco disso mesmo, né? Então realmente a naturopatia, de certa forma, e às vezes não sabendo desse nome exatamente, mas as pessoas já fazem uso, né? Já fazem uso, eu estou usando tal tempero, tal fórmula, tal mineral, tal suplemento para melhorar a minha saúde. E isso já faz parte da naturopatia, já que é a ciência naturista que utiliza dos recursos naturais para a promoção da saúde. Então me engrandece muito, me deixa muito feliz estar aqui com você levando isso para todo mundo. A sociedade hoje tem buscado mais, hoje as pessoas estão buscando mais cuidar do seu corpo. Você percebe isso ou não? Há uma busca mais intensa, né? De cuidar do seu corpo, cuidar do santuário que é o corpo, né? Você acha que percebe? Percebo, sim. É claro que ainda é uma parcela tímida da população, mas até por causa das redes sociais, né? O acesso ficou mais fácil, né? Porque antes, nas redes, né? Só rádio, só TV, que é o que tinha antes, as pessoas tinham que assistir e ouvir só o que era colocado ali, né? Hoje não, a pessoa pode buscar aquele assunto que ela deseja e muitas vezes quando ela busca sanar até mesmo um problema que ela vive, às vezes ela está ali com um sono que não está legal, né? Que não está muito legal, ou está muito ansiosa naquele dia, ou está com algum distúrbio gástrico, que é o nosso assunto de hoje, ela consegue pesquisar e verificar o que ela pode fazer para melhorar isso, antes mesmo de uma consulta com um profissional da área da saúde, quando a gente julga que é um problema mais simples. Então, por essas vias, a sociedade, uma pequena parcela ainda dela, tem buscado por esses recursos naturais. E aí tem encontrado o quê? Tem encontrado a naturopatia. Repito, nem sempre com esse nome, mas tem encontrado e aí é onde encontra a gente, é onde, né, graças a Deus, a popularidade da nossa participação no seu programa tem crescido muito, né? E as pessoas têm assistido, têm comentado, né, nas nossas redes sociais. Por quê? Porque eles se interessam, porque a gente está falando aqui de uma saúde natural que promove saúde, né? E acaba melhorando as condições das pessoas. Então tem crescido sim. E esse tema de hoje, Geraldinho, eu acho ele muito pertinente, até a sua colocação em pergunta, porque muitas vezes os problemas gástricos, né? Eu poderia falar de outros problemas, mas a gente tem que dedicar um tempo para isso. Os problemas gástricos envolvem várias questões, desde uma gastrite diagnosticada, uma esofagite diagnosticada, um refluxo gástrico, né, que muitas pessoas possuem, ou mesmo aquela aziazinha, aquele desconforto, aquela queimaçãozinha de leve que a pessoa tem ali, problemas que muitas vezes as pessoas não julgam importantes, e que na verdade são muito importantes, vou explicar por quê. E às vezes as pessoas, né, nós temos uma sociedade imediatista e que procura solucionar, por exemplo, a pessoa que está com desconforto, uma aziazinha, uma dorzinha no estômago, ela quer ficar livre da dor. Mas muitas vezes ela não compreende a profundidade disso e vai a um profissional da área da saúde e muitas vezes esse profissional da área de saúde, querendo atender ao que o paciente solicita, vai ali e passa, por exemplo, um analgésico gástrico. E a pessoa melhora o sintoma, mas não melhora a causa. E a causa é que eu quero falar hoje. Muitas vezes, Geraldinho, olha só que importante isso. Quando a pessoa tem qualquer desconforto gástrico, desses que eu citei ou outros mais, pode significar, a depender da investigação e diagnóstico, que aquele organismo não está absorvendo bem os nutrientes dos alimentos. Entendi, sim. E como a grande maioria das doenças crônicas, aquelas que vão se instalando vagarosamente no nosso organismo, elas são deficiências nutricionais, que a gente já trouxe aqui no seu programa. Então, por exemplo, a pessoa que vai tendo deficiência de magnésio, deficiência, ela pode desenvolver uma cardiopatia, um problema cardiológico. Dentre eles,
a hipertensão arterial sistêmica ou uma disfunção arrítmica, né? Uma arritmia cardiológica. Na deficiência de magnésio, a pessoa pode desenvolver uma ansiedade, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico e abrir porta para uma depressão. E é um mineral que, quando nós não estamos com o aparelho gástrico em dia, ou quando tomamos esses analgésicos gástricos que a gente compra facilmente nas farmácias, ele veda e a pessoa não vai absorver bem nem o magnésio e nem diversos outros nutrientes. Isso é muito sério, né? Muito sério. E às vezes, né, a pessoa que é leiga, claro, a sociedade, cada um tem seu segmento profissional, ela está ali dedicando a sua profissão, ela não entende da área de saúde. E a naturopatia entra aí, entra para dizer que não basta a gente tirar. Eu passaria uma receitinha, o suco de batata doce tira a dor gástrica, mas não é só isso, né? A gente precisa tirar a dor gástrica sim. E ver a causa que está tudo. E ver a causa, regular o pH gástrico da pessoa para que o estômago, o fígado, todos os órgãos funcionem adequadamente para que eles possam absorver os nutrientes dos alimentos para não abrir portas para outras doenças. Esse desconforto, então, gástrico, na primeira avaliação que você faz na anamnese lá, você já inicia esse processo para recompor ali o que é necessário para combater justamente a causa que está provocando, para não voltar a isso. Exatamente isso, Geraldinho. Às vezes o paciente chega com desconforto, e o naturopata, ele não sabe trabalhar de outra maneira. Sim. Ele não sabe trabalhar o seguinte, deixa eu só tirar a dor desse paciente e pronto. Não. A gente quer sempre melhorar a saúde do paciente. Então a gente avalia tudo e quando eu monto o protocolo, normalmente numa cápsulazinha, numas gotinhas, montei o protocolo, eu coloco ali plantas que vão tirar a dor. Sim. Que é a queixa do paciente, a gente respeita isso, tiramos a dor. Mas a gente já vai entrar com outros protocolos, plantas ou minerais, vitaminas, enfim. A gente vai avaliar para poder regular aquilo que, em sua causa, originou o problema. Aí, quando a pessoa vai tratando ali, eu melhorei minha dor, ela vai falar só isso. Mas, na verdade, ela melhorou todo um funcionamento digestório. Muito mais do que isso. Muito mais. Né? Voltou à normalidade, regulamos o pH gástrico da pessoa. E por detrás dos problemas gástricos, que é outro aspecto que eu queria chamar a atenção, existe sempre, invariavelmente, uma má alimentação. Me perguntam sempre, me param na rua, então quer dizer que se eu melhorar minha alimentação, eu vou resolver minha gastrite? A resposta é invariavelmente sim. Então, mudança de hábito é o início de tudo. É o início, então a gente precisa mudar. Mas eu acho difícil. Mas nós temos estratégias legais para tornar aquilo mais suave, prazeroso, né? Eu sempre falo que a gente não pode perder o prazer de comer. Sim. Mas é possível encontrar alimentos que a gente goste, para não perder o prazer, mas ao mesmo tempo que nos ofereça aí qualidade. Maravilha. Pessoal, no rodapé está o contato do meu amigo naturopata Ramon de Assis. E o que é legal hoje também é que tem a videochamada, você pode fazer consulta por videochamada, é isso? É verdade. Se nosso telespectador ou internauta está muito longe, está em outro estado, ele pode fazer uma consulta com você pela telechamada, então. Exatamente. Por videochamada, né? Por videochamada. Hoje, graças a Deus, a gente ainda atende em 11 cidades, contando com Divinópolis, né? Divinópolis e mais 10 cidades próximas, algumas nem tão próximas, a gente ainda atende presencialmente, mas hoje eu tenho pacientes no Brasil inteiro, de outros estados, tem paciente no exterior, tudo que a gente faz de modo online, né? Que é uma possibilidade maravilhosa também. Ramon, para a gente fechar, hoje a gente percebe que há um enfrentamento da atual sociedade hoje, né, em todo, de sofrimento mental. As pessoas hoje estão muito agitadas, às vezes estão ansiosas, ou em alguns casos até em níveis de depressão. Esses sofrimentos mentais, essas doenças, né, mental, ela pode provocar também essas ansiedade e depressão, pode provocar também gastrite, esse desconforto gástrico? Sim. Então, aliás, fechar, um dos diagnósticos, né, que a gente tem, a classificação da doença seria gastrite nervosa. Sim. Então, um problema gástrico que a pessoa venha sentir, dores estomacais, queimações, pode ser, e na maioria das vezes uma ansiedade aguda. Sim. Pode ser uma preocupação, medos.
A pessoa está ali com medo porque tem que pagar a conta e não conseguiu juntar o dinheiro ainda. Esse medo pode causar gastrite. A preocupação com o filho que está saindo com os amigos e a pessoa não sabe onde está, essa preocupação pode causar gastrite. Muito bem, ficaria aqui 1 hora conversando com o Ramon, mas é muito legal os temas que ele traz para a gente. Geralmente, muitos dos temas que são apresentados aqui são as pessoas que encontram com o Ramon, internautas, né? Pacientes dele que às vezes sugerem que esse tema seja levado ao ar para que você conheça também. É por vocês que o programa é construído todos os dias, todas as semanas a gente leva na tua casa esses quadros tão ricos de informação, tá bom? Ramon, muito obrigado mesmo pela sua participação e claro, semana que vem tem mais, né? Se Deus quiser, te agradeço também pelo carinho de sempre. Muito obrigado. Olha pessoal, não sai daí que estamos voltando já com mais novidades. Nutrigil Agropecuária. Somos apaixonados pelos animais. Somos referência no comércio de produtos agropecuários e produtos para o seu pet. Nossa clínica veterinária conta com profissionais altamente qualificados. Temos a mais completa farmácia veterinária de Divinópolis e região. Aqui você encontra também produtos para jardinagem. Contrate nosso Táxi Dog e levamos seu pet em veículo fechado, com total segurança. Ligue 3221 3200. Muito bem, professor Israel Martins, um prazer muito grande, você que é psicopedagogo e as informações que você trouxe nos programas que você participou foram importantes demais, porque eu tive vários educadores e profissionais da saúde, da educação, que me abordaram na SUS aqui em Divinópolis, que encontraram comigo, que gostou demais, porque são temas ricos, porque principalmente a educação hoje. Gente, falando de educação, quero mandar um grande abraço a todos os professores, todos os educadores, né, porque são tão importantes na nossa vida, né, na vida família, e como é importante a família abraçar, né, essa categoria e abraçar suas causas, porque são importantes demais na nossa vida, né, Israel? O que a gente é hoje, a gente deve à família, deve ao professor, né, porque tudo que foi construído em termos de informação, né, que agregou na nossa vida, foram eles, nossos primeiros mestres, né, que nos... Exatamente. Estamos, né? Prazer, viu? Receber você aqui. O prazer é todo meu estar aqui com você. Eu venho com o coração aberto, com a alma leve. Que bom, viu? Eu fico pensando assim, quando duas pessoas se encontram, deixando as suas particularidades para pensar naquilo que é coletivo, é porque ainda a vida vale a pena ser vivida. Com certeza, professor. É verdade, Geraldinho? Com certeza. Então é nesse sentido que a gente ainda a gente precisa esperançar dias melhores, situações melhores para a gente, né? Na atual realidade, o que a gente vive hoje, que a sociedade vive, me fala qual que é a sua análise em relação ao comprometimento da família com a escola. Como que você avalia hoje esse comprometimento? A família está mais participativa ou não tanto? Entendeu? Como que você percebe isso? Ou são várias situações diferenciadas em várias regiões, cada região tem a sua peculiaridade, né? Eu acho que é difícil, né? Ô Geraldinho, hoje eu penso o seguinte, quando você fala atualmente, família atualmente, ou sociedade atualmente, permita-me aqui uma breve análise, comentário sobre um filósofo que se chama Zygmunt Bauman. Sim. O Zygmunt Bauman, ele tem uma obra que se chama Modernidade Líquida. Sim. E o que ele fala sobre a modernidade líquida? Eu vou resumir bem resumidamente. A modernidade líquida é essa que nós vivemos, onde os valores, com o passar do tempo, foram sendo substituídos por outros valores. A família, a religião, a política, aquilo que em épocas passadas era tido como o nosso chão, o nosso porto seguro, com o passar do tempo foi diluindo,
Por isso ele fala a modernidade líquida. Os valores diluem, eles passam diante dos nossos olhos. Tudo está em constante mudança, nada é permanente. Então, quando a gente fala de família, há que se pensar, trazer para perto de nós o pensamento do Zygmunt Bauman. Muito legal, viu? E as famílias, não, elas não passaram incólume dessas mudanças, desses roteiros de mudanças que vêm acontecendo. As famílias, hoje, muito preocupadas com o trabalho, com a educação dos filhos, em manter a casa organizada, em estabelecer metas, mas a família está ali. Mas qual é o efeito dessa família sobre a educação dos nossos filhos e, portanto, da sociedade? Então, falar hoje dessa questão familiar, da educação, inevitavelmente nós cairemos naquilo que a gente chama seria uma situação muito ambivalente. Sim. Você espera da família o comprometimento, a presença na escola, a educação refinada dos seus filhos, mas por outro lado a sociedade aí fora faz de tudo para apartar aquilo que nós desejamos como sendo ideal para a boa formação dos nossos filhos. Porque essas famílias, elas estão divididas, talvez até cindidas, entre cumprir as suas metas relacionadas ao trabalho, do que necessariamente ocupar-se com a educação dos seus filhos. Porque elas acreditam que, estando numa escola, seja pública ou pagando a melhor escola, a mais cara, que o seu filho terá ali sim aquilo que falta em casa. É uma loucura. E ao eu voltar no passado. E no passado não era assim. A gente percebia, parece que a mamãe e o papai, eles adoravam falar que estão levando o filho para a escola, né? Vamos falar do menino, né? Menor mesmo, quando você vai levar o primeiro dia de aula, acompanha o primeiro ano e tal. Eu vou falar de mim, me lembro, minha primeira professora, Dona Rosária, né? E era um professor assim, muito, sabe, firme e tal, tinha um posicionamento firme demais, mas nossa, me lembro quando chegava em casa, né? Às vezes tinha algum recadinho dela, né? Quanto a participação da gente ou não, né? Sim. Se tinha alguma falha, era o bilhetinho, chegava em casa, em nenhum momento minha mãe foi contra a fala daquela professora que na minha formação estava me orientando e me ajudando a ser melhor, a crescer. Hoje estão invertidos. Em alguns momentos, quando se chama atenção, né, parece que é um problema que quem está errado não é o aluno, né, quem está errado é o professor. E o professor está simplesmente, né, mostrando para a família que é importante a participação dela, né, construir o dever de casa, né, e tal, e participar com a criança, né, ou com o adolescente na vida, né, na rotina dela da educação, não é isso? Então nós estamos certos quando trazemos para cá o Zygmunt Bauman. Sim. Ele fala também da modernidade líquida, mas tem uma que a contrapõe ou que a antecede, sim, que é a modernidade sólida, sim, que é essa que você e eu, nós fizemos parte, somos herdeiro dela. Sim. A ideia de família era algo previsível, era algo, digamos ali, realizável, palpável, visível. Sim. Tudo estava muito bem definido ou pré-definido, os papéis muito bem definidos, sim, hierarquicamente bem definidos. O pai e a mãe, esses vieram primeiro, portanto, cabe ao filho que vem depois a obediência. Sim. Então, por isso, quando você traz à baila o seu tempo, que foi a modernidade sólida, sim, é importante para aqueles que vivem a modernidade líquida, quem sabe, espelhar-se naquilo que foi de tão bom e útil e duradouro que foi esse tempo. Eu não me lembro de nenhum momento em que houve, né, essas participações, mesmo de todas as famílias que na escola nossa lá em Itapecerica, né, de alguma situação dessa em que a mãe foi na escola tirar satisfação com o professor por causa de alguma, né, orientação que ela passou, que sentiu como agredida. Ao contrário, a família fazia questão de atender a escola e ajudar a construir aquele dever ou orientar o seu filho para que estudasse, mesmo tempo que toda criança naquele tempo ainda trabalhava, tinha a lida de casa ajudando em casa e tal.
Então eu fico percebendo isso. Eu acho que hoje, quando há uma situação dessa, eu percebo mesmo em redes sociais, a gente vê algumas situações acontecendo, onde parece que a família se sente agredida quando a escola, né, ou fala um pouquinho mais alto, chama a atenção da criança para determinada situação que está vivendo dentro da sala, como se o professor fosse errado e a família fosse correta, permitindo aquilo. Não pode. A formação tem que ser conjunta, né? É verdade? Exatamente. Geraldinho, é muito importante o que você... Esse apontamento, sim, porque isso vai nos direcionar para aquilo que hoje tem sido objeto de muita atenção, sim, que é a saúde mental, sim, do professor e de toda a comunidade. Eu não falo saúde mental só do professor, claro. Eu falo da saúde mental da comunidade escolar, sim, porque o professor... Quando a gente restringe a saúde tão somente do professor, nós negligenciamos a saúde da família que educa os seus filhos, sim, e que vai para a escola. Sim. Isso tem a ver, Geraldinho, com o passar do tempo, a escola e, portanto, o professor, eles vêm perdendo a sua representatividade. O seu protagonismo, sim, porque há hoje muito mais ingerência, sim, por parte das instituições de ensino, sim, do sistema de ensino, sobre o professor e sobre a escola. Sim. Então hoje a escola, Geraldinho, talvez você, papai e mamãe que estão nos assistindo agora, talvez é porque isso não chega até a casa de vocês, mas hoje o que o professor menos faz é dar uma boa aula. Sim. Esse professor, ele está muito mais preocupado pelo fato de ser cobrado pelo sistema de ensino, sim, a preencher papéis. O que menos importa hoje numa sala de aula é o professor dar uma aula de qualidade. Então aquela coisa, minha gente, nós que lidamos com a educação, que passamos pela faculdade e lá nos ensinaram, lá nos cursos de pedagogia, Piaget, Emília Ferreiro, esquece tudo isso. O sistema de ensino, ele levanta essa bandeira, vende essa proposta, sim, mas na prática é uma escola como antigamente a gente falava, um escriturário. É só escrever, dar carimbo, escrever, dar carimbo, preencher computador. Sim. E a aula, aquela de qualidade, aquela que torna o professor alegre, sim, que faz o professor sentir-se realizado, sim, há muito tempo isso já foi retirado das escolas. Sim. Portanto, isso tem sido problemas, situações que têm levado ao adoecimento da comunidade escolar. Sim. Pessoal, não sai daí que estão voltando já já. O Instituto Embeleze está presente em todo o Brasil e em 20 anos já formou mais de 2 milhões de profissionais. Com os melhores especialistas e a melhor metodologia, você se profissionaliza e transforma a sua vida. Cursos de cabeleireiro, manicure, maquiador, designer de sobrancelha, designer de cílios, barbeiro e muito mais. Acredite em você e realize o seu sonho. Instituto Embeleze, paixão pela transformação de vidas. Muito bem, pessoal, o programa Geração Solidária chega na tua casa toda quarta-feira, às 20h30, tem horário marcado, e os domingos, 10h30 da manhã, você pode curtir o Geração Solidária de novo, com a família, muito legal. Robert, obrigado mais uma vez por nos apoiar no programa e construir com a gente essa ideia, né? Bacana, não por isso, Geraldinho, vamos lá. E nada mais legal do que a gente fazer essa gravação aqui, né, na escola. Ótimo. Nesse tema de bate-papo. Eu acho que a gente tem que aproveitar muito hoje, sim, né, Geraldinho? Sim, sim. E por isso que a Embeleze participa, né, do programa Geração Solidária. Porque aqui a gente, na realidade, né, tem um compromisso, né, um compromisso em ajudar as pessoas, em realmente acordar essas pessoas que buscam um caminho no mercado de trabalho, no empreendedorismo. E aqui a gente sabe fazer isso muito bem há muitos anos, né? Com certeza. Há muitos anos. Então é gratificante esse projeto, é gratificante a entrega, é gratificante ver cada um que passa aqui, cara,
realmente tendo a oportunidade de algo novo, sabe? E o mercado é um mercado promissor que cresce cada vez mais, né, Robert? Muito. É um mercado que nunca satura, né? Verdade. Todo ano ele cresce, todo ano ele abre mais oportunidades. Sim. E pelo contrário, a gente está com uma baixa de profissionais no mercado. A gente tem uma procura enorme de profissionais aqui no Instituto, né? Então, a pessoa fazendo um curso também aqui, ela pode já ser encaminhada para o mercado de trabalho. Legal demais. Né? Hoje, os grandes espaços, os salões, os profissionais procuram esse profissional aqui na Embeleze. Muito legal. Eles entram em contato por telefone, eles mandam através, né, de e-mail pra gente a vaga. Então a gente tem um mural de oportunidade aqui. E isso é uma oportunidade para quem ali está se sentindo perdido, né? Ou para quem quer evoluir, entendeu? Então a gente vai estar esse ano, o próximo, sempre nesse objetivo, que é a transformação de vidas. Próxima semana, por exemplo, então já tem um aluno que quer buscar em Embeleze. Já pode começar o curso então? Já pode iniciar. Total. Lembrando que a gente não tem pausa, né? Que legal. A gente forma aqui pessoas de dezembro a dezembro. Que legal. De dezembro a dezembro. O então, período a gente do não curso, pausa. 2 meses você faz... O curso hoje, Geraldinho, a questão do período do curso, ele é relativo, né? Sim. Cada perfil, cada procura, na realidade, pra gente é uma forma de trabalhar a pessoa. Você já pode estar aqui, já iniciando, participando na prática mesmo. Exatamente, os cursos são 80% práticos, né? O aluno já entra colocando mão na massa, a gente faz com que o curso seja 80% prático, para que num curto espaço de tempo, essa pessoa já seja capaz de começar a trabalhar. Sim. Então assim, geralmente, né, numa média, o nosso curso, em menos de um mês, já proporciona a pessoa estar apta a trabalhar, gerar renda. Então, né, assim, acaba que é um investimento que a pessoa faz, mas depois ela acaba pagando isso com o que ela aprendeu. Depois de um mês ela já está gerando renda, já está colocando dinheiro para dentro e já está conseguindo fazer ali, né, o pagamento do investimento que ela está fazendo aqui com a gente. E fazendo acontecer o seu sonho. Bacana demais, né? Que pena, o programa chegou ao final, espero que você tenha curtido o programa conosco. Os temas de hoje foram muito importantes para a nossa vida, nosso dia a dia, não é isso? Espero que você continue acompanhando a Geração Solidária, essa onda do bem, e também nos envie sugestões. São vários profissionais que são nossos convidados ligados à saúde ou à educação. Enfim, vários temas do momento que o Geração Solidária leva para você. Você é o nosso convidado especial e é por vocês, telespectadores e internautas, que construímos essa onda do bem, que é o Geração Solidária. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, todas as famílias aqui da nossa região, e o próximo programa aguarda vocês acompanhando essa onda do bem, que é o Geração Solidária. Tchau!